Bom dia, hoje é mesmo bom dia. Aliás, você olha aqui para trás para este cenário magnífico e olha aqui para o sol e para o tempo que está e percebe que de facto estamos num dia magnífico. Bem, parece que não, estamos mesmo em direto já. A cor do dinheiro do dia 21 de maio do ano da graça de 2021. 21-21. Véspera de fim de semana, é sexta-feira, e antes de irmos ao período antes da ordem do dia e à agenda de hoje, quero fazer duas referências. A primeira, lembrar que hoje, às 12 horas, vamos ter o habitual Corporate Vision, ou se quiser, Corporate Vision, onde vamos analisar a tributação no setor imobiliário. Do património em geral, mas particularmente no imobiliário. E vamos ver que o imobiliário é dos mais duramente ou fortemente, se quiser, prejudicados pela tributação. Há mesmo dupla tributação no imobiliário. O José Pedro Farinha vai explicar como é que de forma legal se consegue evitar ou minimizar esse prejuízo, esse problema, esse impacto. Segundo ponto, queremos agradecer às pessoas de Santarém ontem que nos receberam tão bem para aquele fórum PME que organiza ou que é feito em parceria com a AGAs. Correu bastante bem e notou-se sobretudo uma grande vontade das pessoas de voltar a fazer eventos ao vivo. Como eu disse aqui ontem, infelizmente, pelas normas da DGS, por causa da pandemia, não podemos ter mais de 60 pessoas, mas haverá seguramente mais outras oportunidades. Último ponto, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, que nós fazemos o disclosure destas coisas, e portanto, quando você fizer compras no site, no checkout, escrever lá Camilo no cupom promocional, tem um desconto de 10%, fora aquelas promoções que nós habitualmente divulgamos aqui. E agora sim, vamos ao programa de hoje. Está tudo bem com o som, não é? E com a imagem. Muito bem. Então, vamos lá começar por onde? Primeira pergunta. Já viu a capa da Visão desta semana? É isto aqui. Extremismo não sei quê no PSD. E depois, isto lê-se, diz mais ou menos isto. Figuras de peso do PSD quebram o silêncio e acusam a direção de legitimar o Chega. Ventura quer alianças, Rio resiste, mas não impedirá acordos pós-eleitorais nas autárquicas. Os bastidores e as divisões que agitam a Casa Laranja. Bom, eu sou jornalista e... Bom dia, fãs da cor do dinheiro. Eu sou jornalista e há uma coisa que às vezes me faz impressão, que é a forma como certos jornais ou certas publicações, sim, isto é uma crítica à Visão, sistematicamente arranjam certas causas. As pessoas são livres de defender as suas causas, mas as causas são para se fazer na opinião, não são para fazer com notícias. Quando a gente quer arranjar alguma coisa para justificar o que está a fazer, arranja sempre. Vai haver sempre um maluco de um partido ou outra coisa qualquer a dizer o que lhe apetece. Portanto, a gente arranja sempre o que quer fazer. O que eu acho, sinceramente, é que uma parte da comunicação social, com aquela obsessão que tem em relação ao Chega, está a ajudar o Chega. Já disse isto aqui várias vezes. E eu acho que a Visão, infelizmente, está a cair nesse erro. Acho que a SIC comete esse erro também, e os outros canais também, e outras publicações a mesma coisa. Quanto mais andar a fazer isto, mais favorece o Chega. Quer dizer que não se deve falar do assunto? Não. Mas é curioso, percebe? Porque depois a gente vai ver, e vê a manchete de ontem do Público. Eu não falei propositadamente disto ontem, mas a manchete não é entrevista. Não tem nada a ver com o jornal, porque o jornal até fez um bom trabalho com os 2.100 profissionais de saúde temporários que entram no SNS. Mas estou-me a referir à entrevista do David Justino. O David Justino diz nesta entrevista, para você perceber como isto se compõe tudo do ponto de vista de campanhas, diz assim: utilizando aquilo que é o aferidor da normalização, que é o MEL, Movimento Europa Liberdade, o MEL está a normalizar o Chega. Bom, o David Justino não é estúpido, não é parvo. E, portanto, eu vejo isto como uma estratégia que eu já vou explicar qual é que é. Há uma pergunta que eu tenho para fazer aos meus colegas jornalistas e a muita gente. Porquê é que não se obcecam tanto com as alianças entre o PS e a extrema-esquerda? O PCP e o Bloco são partidos que apoiam gente que não é democrata. O PCP e o Bloco têm lá gente dentro que não é democrata. Bom, o David Justino chega ao absurdo de dizer: só não sei porque não convidam o PNR até agora. Eu vou fazer o disclosure, eu não pertenço ao MEL, não sou fundador do MEL, não tenho qualquer funções ali. Mas eu defendo as conversas à direita. Você já percebeu isso aqui. Inclusive,
conversas que envolvam o Chega, por uma razão muito simples. Eu, pessoalmente, acho que é mesmo preciso normalizar o Chega. Ou seja, é preciso trazê-lo mais para a área onde não há extremismos. Portanto, se isso servir para isso, eu já fico feliz. Como também acho que o PS ajudou a normalizar o Bloco de Esquerda, o PCP. Esta obsessão, repito, esta obsessão com a história do Chega só favorece o Chega. E, infelizmente, há jornalistas que ainda não perceberam isto. Eu, sinceramente, acho que esta capa é disparatada. Mas pronto, isto é a minha opinião. Ponto, David Justino não fez isto por acaso, ele não é estúpido. David Justino está a perceber que o PSD está a ser encostado à extrema-direita pelo próprio Partido Socialista e por gente na extrema-esquerda e vem dizer isto para tentar amenizar e explicar que no PSD há gente que não está de acordo com isto. Bom, ele não quer ir ao Mel, não vá ao Mel, não é? E embora eu não seja promotor da convenção de porra nenhuma, ajudo a divulgar algumas das ideias do Mel, como você às vezes vê aqui nas conversas com o Jorge Marrão, que é um dos fundadores, mas, sinceramente, quem não quiser participar no Diálogos à Direita, não participe. Agora, também escusava de fazer esta figura, sinceramente. Mas pronto, eu até tenho consideração pelos David Justino e por isso é que não quis falar disto ontem, quis ler a entrevista em primeiro lugar antes de botar faladura. Ponto seguinte, o turismo pode mesmo estar a recuperar. Se esta brincadeira não acabar em novos confinamentos aqui e noutros sítios, os sinais que vão aparecendo, e vão aparecendo cada vez mais claros, os bookings, as reservas nos hotéis, as reservas nas companhias aéreas, começam a dar conta de que as pessoas estão mesmo com vontade de sair e ter um verão mais normal do que é habitual. Nesse sentido, ontem ouvi, por exemplo, o vice-almirante Gouveia Mel dizer à TSF que em junho já vamos ter pessoas na casa dos 50, dos 40, dos 30 anos a serem vacinadas. Eu só quero lembrar uma coisa à DGS e à Task Force, que é, há 1 milhão de portugueses que teve Covid. Esse milhão de portugueses ainda não está vacinado. E o pior é que muita gente teve há 6 meses, ou então próximo dos 6 meses. Os 6 meses, como você sabe, é o tempo que a DGS diz, ou os especialistas dizem que dura a imunidade. Se calhar convém não esquecer essas pessoas. Eu estou ainda claramente dentro do período de imunidade, ainda ontem fiz um teste, deu negativo. Mas, a propósito do tal fórum em Santarém, porque nós tivemos todas as precauções em matéria de segurança. Ou seja, convém que o Henrique Gouveia Mel não se esqueça destas coisas e a senhora, a vozinha da DGS também não. Aliás, já agora, parem de dar aquela justificação de que quem teve Covid é perigoso tomar vacina. Bullshit. Nenhum médico com 2 dedos de testa defende isso. Portanto, não venham com esse tipo de conversas. É preferível dizer assim, não temos vacinas para todos, do que estar a fazer essa figura. Ponto seguinte. O adiamento de mais um festival icónico, o Nós Alive. Eu gosto muito do Nós Alive. Gosto muito das organizações que o Álvaro Covões faz. Infelizmente já foi adiado para 2022, que mostra que nem tudo ainda está resolvido. Vamos ver se no próximo ano, pelo menos, já conseguimos beneficiar deste tipo de eventos que nos faz muita falta do ponto de vista cultural. Ponto seguinte, certificado digital. Parece que a presidência portuguesa conseguiu convencer o resto do pessoal da União a avançar com isto no dia 1 de julho. Ao pessoal que acha que eu estou sempre a criticar o governo, acho que foi um grande achievement do governo português. Este sim vale a pena e não aquela encenação toda à volta da cimeira social, ok? Ponto seguinte, os rankings das escolas mostram as notas mais altas de sempre. Infelizmente, nós estamos a notar que começa a haver cada vez maior assimetria entre as escolas privadas e as escolas públicas. Ora, isto é preocupante. E isto mostra que as escolas públicas não estão a recuperar à velocidade exigida aquilo que era o gap que existia para as escolas privadas. Dar os parabéns ao Colégio do Rosário no Porto, que pelo 7º ano consecutivo continua no topo do ranking. Dar os parabéns à Escola Secundária Essa de Queiroz, no Póvoa de Varzim, que é a primeira escola pública, infelizmente aparece só no lugar 33 do ranking. E já agora lembrar uma coisa. É assim, vi alguns, acho que foi no I, que os diretores escolares estão quanto aos rankings das escolas. As críticas, quando a gente quer arranjar críticas para condenar, uma coisa arranja sempre, como você sabe. Infelizmente, as críticas que eu ouço sistematicamente a este pessoal instalado nas escolas públicas, nomeadamente os diretores escolares, é sempre uma treta. É a desculpa típica de quem tem medo de rankings. Ora, eu nunca tive medo de ranking, tive medo de ser classificado na vida e como andei toda a minha vida em escolas públicas, não me faz confusão. O que eu gostava de dizer sobre isto é o seguinte, há gente com muito medo de ser avaliada, percebe? E há gente com muito medo de ser analisada e depois classificada. E sinceramente, infelizmente, vejo muita gente na área pública com receio disso. E é uma pena.
Eu acho que os rankings são muito importantes, porque se eu estiver aqui em baixo, eu olho para cima e digo assim, não pá, eu tenho que, se eu sou um profissional com brio, eu tenho que me esforçar porque a minha escola deu um pulo. E felizmente, há escolas públicas que desde que os rankings são divulgados, já começaram a fazer isso. Convém que alguns malucos que estão cá para trás e que acham que ser avaliado é uma doideira, convém que esta malta mude ideias. Então vá para casa, não é? Que não faz falta nenhuma. Estar a estimular a mediocridade nas escolas é uma estupidez. E infelizmente eu já fui professor e ainda sou quando me apetece, não é? Digo isto muitas vezes. Estimular a mediocridade e a estupidez é a pior coisa que a gente pode fazer pelas novas gerações. Bom, então vamos lá à agenda propriamente dita. E vamos começar com um ponto que me parece particularmente importante, que é um dos artigos que sai hoje na manchete do Expresso. E diz mais ou menos isto, deixe-me lá ir aqui à manchete do Expresso, diz assim: Costa pressiona ministros para segurar PCP no Orçamento de Estado. Então diz assim: o Governo decidiu acelerar a execução do Orçamento para levar às negociações com os partidos à esquerda em julho. Já percebeu o problema? O Primeiro-Ministro já percebeu que está sozinho. O Primeiro-Ministro já percebeu que o Bloco de Esquerda vai mesmo passar à oposição. O Primeiro-Ministro já ouviu as críticas do líder do PCP, que eu ouvi no fim de semana, dizer assim, eles não fazem nada daquilo que foi acordado. E, portanto, o Primeiro-Ministro quer chegar às conversas com o Bloco de Esquerda e com o PCP, salvo erro já a partir de julho, para o próximo Orçamento, está a dizer assim, vocês estão a exagerar. Como veem, nós até estamos a cumprir aquilo que acordámos com vocês, sendo que aquilo que acordámos com vocês são algumas medidas de caráter, entre aspas, social, que o Bloco de Esquerda e o PCP andavam a reivindicar há muito tempo. Bom, pergunta que eu tenho para fazer sobre isto. Você acha que isto é mesmo a sério? Não é. Pode ter a certeza que não é. O fundamental para o seu Primeiro-Ministro aqui é uma coisa, que é tentar mostrar ao PCP, ao Bloco de Esquerda, que o Governo até está disposto a tê-los on board. E Costa está preocupado, porque sabe que o que vai sair da pandemia é uma desgraça do ponto de vista económico. Aliás, o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão têm explicado isso à saciedade nos últimos think tanks. Quando digo os últimos think tanks, é nos últimos meses. Portanto, as dificuldades que nós vamos enfrentar são tais, mais algumas das cedências que o Governo vai ter que fazer a Bruxelas, para poder beneficiar da bazuca e podermos ter a utilização daquelas subvenções, são tais que o PS precisa de apoio amplo. A pergunta que eu deixo aqui é assim tão fácil conciliar aquelas exigências de Bruxelas com os ditames do Bloco de Esquerda do PCP? Eu vou-lhe dizer, é impossível. Portanto, acho que Costa está à procura de uma quadradura do círculo que não vai fazer sentido, a menos que consiga dizer a Bruxelas que não vai fazer aquelas reformas. Mas a ver vamos, aqui estaremos para comentar isto quando for caso disso. Ponto número 1 da conversa de hoje, a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco. E não para de surpreender. Eu quero pedir desculpa quando começou esta Comissão Parlamentar de Inquérito eu disse que ele não ia servir para nada. De facto está a servir. Está a servir para nós termos a noção da falta de vergonha de certas pessoas. Ontem tivemos mais um exemplo disto, que foi a audição a Nuno Vasconcelos. Primeiro disclosure, eu conheço Nuno Vasconcelos há uns 30 anos, quase 30 anos. Durante uma certa altura que até falei com ele com alguma proximidade, por causa de questões de negócios e tudo, não negócios meus, do ponto de vista jornalístico, e fiquei sempre com um pulga atrás da orelha em relação ao comportamento de Nuno Vasconcelos. Eu ontem, ao ouvir o que ele teve a dizer na Comissão Parlamentar de Inquérito, se tivesse alguma dúvida, ele ia perdido. Aquilo foi uma audição lamentável, não é? Porque Nuno Vasconcelos deixou para trás um rastro inacreditável de dívidas que só se compreende pela polhice com que a banca foi gerida nos últimos 20 anos. E quando eu digo a banca, vou chamar nomes, na primeira pessoa. Banco Espírito Santo e Banco Comercial Português. Não agora, mas no passado. E ouvir Nuno Vasconcelos dizer com aquela arrogância e com aquela falta de vergonha que não tem dívidas, que a dívida é da empresa e não dele, bom, isto é, no mínimo, lamentável. E eu prefiro não utilizar mais adjetivos aqui. Bom, é verdade que a dívida é da empresa, mas o problema é que o acionista da empresa era Nuno Vasconcelos e outras pessoas. E, portanto, os acionistas têm a obrigação de assumir as responsabilidades daquilo que são os compromissos que as empresas assumem. Você dirá, está bem, mas por isso é que se separa a esfera pessoal da esfera empresarial. É verdade, mas como você sabe, hoje em dia, há muita gente que critica a banca porque quando vai pedir um empréstimo diz assim, quais são as garantias reais? Já percebeu porque é que são as garantias reais? Porque estas pessoas, quando dão o seu nome ou outra coisa qualquer, depois fogem às responsabilidades, como aconteceu aqui. Aliás, há pouco tempo, quando os tribunais foram ver o que é que o Nuno Vasconcelos tinha na sua esfera jurídica, tinha uma mota d'água. Bom, isto é uma vergonha.
E é uma vergonha que uma pessoa assim faça aquela figura. Agora, eu tenho críticas a fazer à CPI também. E nomeadamente à deputada Mariana Mortágua e ao presidente da Comissão, o social-democrata Fernando Negrão. E porquê? Porque a partir de uma certa altura, Mariana Mortágua faz aquela da moei, não responde, estás a dizer que ia gozar com isto, não te pergunto mais nada. Primeiro ponto. Segundo ponto, Fernando Negrão, a seguir, provavelmente muito influenciado por Mariana Mortágua, e para não fazer figura de porra, a tipo é que se atirou ao mar e eu fiquei a ver, não é? Também diz, bom, já percebemos que você não quer responder, portanto a conversa fica por aqui. Errado! Errado! Errado para a Mariana Mortágua e errado para o Fernando Negrão. E porquê? Porque eu não preciso de julgadores ali. Eu preciso que uma comissão parlamentar de inquérito ponha à nu as polícias, percebe? A comissão parlamentar de inquérito tem de chegar ali. Uma coisa é o relator que vai elaborar o documento final. Outra coisa é os deputados que lá estão e o Presidente da Comissão. Estas pessoas têm uma única função, é expor as vergonhas do processo. Ora, quais são as vergonhas do processo? São os Nunes Vasconcelos desta vida, não é? Ouvir um tipo dizer que é mentiroso o banco, o BCP, e que é mentiroso o Miguel Maia, o atual CEO do BCP, o Miguel Maia não precisa da minha defesa, mas eu conheço o Miguel Maia há alguns anos, o Miguel Maia é um tipo honesto, em minha opinião. Portanto, chamar mentiroso ao Presidente de um banco é uma vergonha. Agora, eu preciso é que a Mariana Mortágua e o Fernando Negrão deixem esta gente fazer estas figuras para eu, deste lado, perceber o nível e a qualidade deles. Ou seja, Portugal perdeu uma oportunidade de conhecer mais pormenores daquilo que é a personalidade de Nuno Vasconcelos. Mas Portugal perdeu uma oportunidade de perceber até que ponto chega a lata das pessoas que são capazes de fazer aquela figura. Ora, já não consigo fazer isto. E não consigo fazer o quê? Porquê? Porque a Mariana Mortágua e o Fernando Negrão fizeram off no microfone. Ora, não é para isso que eles existem e convinha que não se esquecessem disto. Bom, já agora, você sabe qual foi o rastro de dívidas que Nuno Vasconcelos e a Ongoing deixaram para trás? Sabe? Só no BES foram 600 milhões de euros. Percebe? A Ongoing foi um instrumento criado pelo Dr. Ricardo Salgado, mais algumas pessoas, para se constituírem como acionistas da PT e tentarem combater a OPA da SONAI, em primeiro lugar. E depois meteram-se noutras coisas, inclusive no negócio da comunicação social. Foi uma vergonha o que se passou. O Banco Espírito Santo concedeu empréstimos àquele grupo para satisfazer os seus interesses, do Ricardo Salgado. E agora repara uma coisa, quem é que está a pagar esta marmelada toda? Você e eu e mais pessoas. E já agora, por falar no novo banco, eu não cheguei a contar isto antes de ontem, o Dr. António Ramalho, na Comissão Parlamentar de Inquérito, disse que em 2022 ainda provavelmente vão pedir mais 100 milhões de euros relativos ao exercício deste ano. Percebeu? Somos nós todos que estamos a pagar esta brincadeira. Bom, mas quanto à Ongoing, a Nuno Vasconcelos, são 600 milhões do BES, mais quase 600 milhões do BCP. Percebeu? São mais de 1.000 milhões de euros em que o contribuinte ficou a arder. Porque alguém pagou isto, foi você e fui eu. Está a perceber? E, portanto, era preferível que nós tivéssemos deixado a Comissão Parlamentar de Inquérito expor a nu a pouca vergonha que é ter pessoas como Nuno Vasconcelos que estão por trás destas coisas. Bem, ponto seguinte. Vamos ficar no novo banco. Eu tinha-lhe prometido que ia esgotar alguns aspectos do novo banco que nós vimos desta semana. E outra audição despodurada, desavergonhada que nós vimos esta semana, como você se recorda já ter avançado isto aqui, foi do ex-ministro das Finanças, atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. Porque a uma certa altura veio fazer aquela de Cândido dizer assim: mas eu disse numa conferência aqui, aliás numa audição aqui no Parlamento, 24 vezes em risco. Meu amigo, risco não quer dizer aquilo que o senhor disse. E eu estou a falar para Mário Centeno. Porque o senhor Mário Centeno disse numa conferência de imprensa que era muito pouco provável que o contribuinte fosse chamado a pagar aquela marmelada, daquela garantia pública que o Estado deu, 3,89 mil milhões de euros, dos quais 3 mil milhões estão quase esgotados. Como nós vimos, não era verdade. Portanto, Mário Centeno faltou à verdade. E agora pode vir dizer, eu avisei e falei 24 vezes em risco, não é a mesma coisa. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai lá ver a conferência de imprensa que o senhor Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças da altura, Mário Centeno, deram sobre o novo banco. E eles diziam textualmente, ou melhor, tentaram afastar explicitamente as responsabilidades do contribuinte nesta matéria. Ora, foi exatamente o contrário do que sucedeu. Portanto, ver Mário Centeno fazer estas figuras e outras que eu vou falar a seguir é deplorável. Bom, segundo ponto. Mário Centeno não gosta de críticas, já te expliquei aqui. Tem uma dificuldade incrível em liderar equipas, aliás, razão pela qual ele não foi escolhido para diretor de Gabinete de Estudos do Banco de Portugal. É esta a verdade. E ele odeia Carlos Costa por causa desta brincadeira, embora não tenha sido Carlos Costa a decidir aquilo, até foi uma comissão externa. Mas pronto, isso é outro pormenor. Bom, mas Mário Centeno tem um problema. Eu sou o gajo que faço tudo bem. Os outros tipos são uns idiotas, percebe?
Isto é a personalidade de Mário Centeno. E ele provou mais uma vez no Parlamento. Porque a uma certa altura, quando foi confrontado com as críticas do Tribunal de Contas, nomeadamente quando o Tribunal de Contas diz acertadamente que, afinal, isto tem impacto no déficit, tem impacto na dívida que nós estamos a pagar, Mário Centeno vira-se e diz assim: o Tribunal de Contas abdicou de esclarecer sobre a verdade. Epá, desculpe lá. O governador do Banco de Portugal estar a falar de um Tribunal de Contas, de um tribunal, desta maneira. É que o Tribunal de Contas é mais honesto do que foi Mário Centeno. O Tribunal de Contas tem toda a razão nas análises que faz sobre o novo banco. Que Mário Centeno tenha esta mancha no seu currículo e queira aparecer como o gajo que culpa a União Europeia, o Passos Coelho, a Troika e até o rei que o parta. Epá, quer dizer, isto é tipo que não tem vergonha. Mário Centeno é responsável, como António Costa, pela venda do novo banco nos termos em que foi feito em 2017. Ponto final. É isto que vai ficar na história. Fala-se a ele o esforço que quiser nas CPIs ou de sítio qualquer para estar a sacudir a água do capote. Não sacode. Pelo menos para os mais atentos não sacode. E eu considero-me no grupo dos mais atentos. Bem, ponto seguinte. Já agora uma coisa. Pá, a pessoa que está no Banco de Portugal com os sapatos do Ministro das Finanças, pá, imagine isto é uma vergonha. Você tem um Ministro das Finanças que vai para o Banco de Portugal e esse Ministro das Finanças, novo Governador, vai discutir, vai analisar o que foi hoje um Ministro. Mas o que é isto? Percebe? É a história das portas giratórias em Portugal. Isto não é aceitável e, sobretudo, devia haver um bocado de pudor de Mário Centeno, está caladinho, não estar a fazer estas figuras. Bem, já agora, ficamos a saber que o Tribunal de Contas tem em curso várias auditorias a contratos Covid-19. Eu só tenho um recado para o pessoal do Tribunal de Contas, que não vos doam as mãos, porque alguns dos contratos são tão cheiro a negócio que até faz impressão. E eu escuso de detalhar aqui. É só você ir ver aquilo que já foi divulgado sobre certos contratos feitos a coberto da urgência, percebe? Os montantes envolvidos, as empresas envolvidas nestas coisas, que é para você perceber que isto cheira a esturro daqui para o Hospital de Santa Maria. Está a perceber? Portanto, eu espero que ao Tribunal de Contas não lhe dão as mãos a analisar alguns destes contratos. E já agora nada, porque não vou, já são quase 22 minutos passados sobre o início do programa e, portanto, vou-lhe pedir só um pormenor. Exercício de fim de semana. Vá lá ver as teses do PAN e o que é que o Governo às vezes diz. Vamos falar sobre isto na próxima semana, está bem? Eu começo a ter vergonha de certas coisas que o PAN defende e, sobretudo, da forma como o faz. Mas pronto, isso sou eu. Chegámos ao final do programa de hoje, 7.200 pessoas em direto, quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também já sabe porquê. Aquilo que você ouve aqui, não ouve mais sítio nenhum. Só um pormenor. Amanhã, com a doutora Maria do Céu Santo, vamos analisar a dor crónica, porque é uma doença. E ela vai trazer um especialista para nos ajudar a perceber isto. Já agora, no fim de semana também, irei divulgar aqui o novo, aliás, com muita probabilidade, o novo Deals on Wheels. Fique bem, tenha um grande fim de semana e até segunda-feira, às 8 da manhã. Com licença.